Comandos de declaração. Então, declaração é reservar espaço na memória para dados definindo seu tipo. Número, texto, ser inteiro, real. A diferença entre variável e uma constante. Pi é 3.14 e ele não muda. Então, ele é uma constante. E, digamos, o saldo do banco, ele é uma variável, porque ele pode ser depositado mais e ele vai ser alterado. Então, antes de usar uma variável, precisamos declarar ela. E também definir se ela muda, ela vai ser uma variável, se não, ela vai ser uma constante. Então, a gente vai declare idade, tipo inteiro, ou const, que é uma constante, que é o pi, que é 3.14. Vamos para as boas práticas. Então, boas práticas e erros comuns. Na parte de boas práticas, é comentários. Por exemplo, se a função ela é muito difícil, se usa comentários no código. Então, exemplo, calcular média. Aí se bota comentário. Outra boa prática é nome claro, tá? Nas funções, variáveis, classes. Exemplo, total underline vendas, em vez de TV. TV pode ser televisão, pode ser um monte de coisa. Então, nomes claros. A parte de erros frequentes. Esquecer de declarar a variável. Usar tipos errados. Exemplo, idade passando como string, em vez de ser como inteiro. Então, nomes como X1 ou T2. Então, prefira colocar total de vendas, média final, que é mais fácil de entender. E quando a pessoa pegar o código de vocês, é autoexplicativo, é um código limpo. Então, sempre utilizar boas práticas de código. Validação de entrada. A parte de evitar desastres. Dados inválidos, eles quebram os programas. Então, a gente precisa aprender a defender o nosso código. Então, a entrada precisa ser validada. E se o usuário digitar um exemplo de -10 como idade, o que vai acontecer? Então, a gente tem que utilizar as condicionais. Se a idade ela for menor que 0, então escreva idade inválida. Então, sempre é utilizado aí a parte das condicionais para as variáveis não virem nulas em brancos ou variáveis inválidas, que você não queira esse retorno. Então, sempre usar validações. Na parte de depuração e debug, que é caça aos bugs, aos erros, a gente vai analisar, então, esse código aqui com erro. Média é nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Não, está errado. Primeiro passo é identificar o erro aí de precedência. Para corrigir, a gente precisa fazer, na média, entre parênteses, a nota 1 mais a nota 2. Por quê? Porque por ordem de cálculo, ele iria fazer primeiro a divisão. Então, por isso tem que colocar entre parênteses e fazer a parte da soma. Tá? Então, tem que ter essa validação e também para que não gere notas negativas. A ordem das operações é importante, como na matemática. Aplicações no mundo real. Então, aplicação de salário, de caixa eletrônico. Então, é entrada, é valor de saque, saídas, células liberadas. Na parte de login em sites, a entrada são e-mails e senhas. As atribuições são a verificação aí no banco de dados. E a saída é um bem-vindo ou dados incorretos. Tipos de dados. Então, o objetivo aqui é apresentar os principais tipos de dados, que é o inteiro, que é números sem casas decimais, o real, que é números com casas decimais, o texto, que é caractere ou texto, que são sequências de caracteres, o booleano, que ele é o lógico, que é o verdadeiro e falso, e um exemplo aqui é declarar aí, idade tipo inteiro, declarar nome tipo texto, declarar aprovado tipo booleano. Operadores aritméticos. Aqui, vou realizar cálculo. A soma é o mais. A subtração, a gente utiliza o menos. A multiplicação, o asterisco. A divisão, a barra invertida ali, a barra. E o módulo, que seria o resto de divisão, que é o porcentagem. É a porcentagem, ou mod. Um exemplo aqui é total, está sendo atribuído o valor preço vezes a quantidade. Operadores relacionais, é comparar os valores. Então, existe o igual,
né, que é o igual. O diferente, que a gente vai utilizar a exclamação e o igual, que ele está negando, isso significa que ele está negando igual, ou seja, ele é diferente. Ou o maior e menor, ele também é utilizado como diferente. Maior é o símbolo de maior e menor é o símbolo de menor. Então, isso é mais utilizado nas condicionais, tá? E o maior igual, que é utilizar o maior e igual, e o menor igual utiliza menor e igual. Então, se a idade for maior ou igual a 18, escreva maior de idade. Então, é utilizado nas condicionais essa parte aqui. Chegamos na parte dos operadores lógicos, que é a parte de combinar condições. Ou seja, a gente antes viu só uma condição. A gente pode ter mais de uma condição, né? E a gente pode agrupar elas. Então, a gente pode utilizar a condição e, que ela pode ser utilizada o e ou and, que é em inglês, né? A gente pode utilizar o ou o or, e o não, que a gente pode utilizar não ou not. Se a idade for maior que 18 e a idade menor que 60, então você é adulto. Essa condição, ela só vai ser correta se nas duas condições for verdadeiro. Ou seja, a minha idade é 31, tá? Então, a minha idade ela é maior que 17 e ela é menor que 60. Ou seja, minha idade de 31 vai ser verdadeiro e eu vou ser adulto. Vai estar escrito adulto. Caso contrário, não vai ser adulto. Condicional simples é apresentar o se e o então. Antes a gente estava falando de uma condicional composta. Tá? Essa é uma simples. Se nota maior igual a 6, então aprovado. Só que aqui teria que ser 7, na verdade, né? Se a nota maior igual a 7, aprovado. Condicional simples. Condicional composta. Então, existem o se e o senão. Então, se então, senão. Se a nota for maior ou igual a 7, escreva aprovado. Se não, reprovado. Então, se for 6, 5, 4, 3, reprovado. Se a nota for igual maior a 7, aprovado. Condicional composta. Repetição. Então, existem laços de repetição também. E como é que é? Enquanto o contador for menor ou igual a 5, escreva contador. E o contador ele vai atribuindo mais 1. Ou seja, o contador começa com o valor 1, ele vai 2, 3, 4, 5. Então, ele fica repetindo até chegar menor ou igual a 5. Isso é um laço de repetição. Aquele era o laço de repetição enquanto. Agora, existe o laço de repetição para, que é a mesma forma, ele faz a parte de repetir, só que ele utiliza para. Então, para i de 1 até 10, escreva i. O i, ele vai começar em 1, ele vai repetir, escreva i, 1, 2, 3, até chegar ao 10 e parar. Então, existem essas duas formas aí de utilizar um laço de repetição.